Agora sim, né? Vamos começar a nossa live. Probleminhas nos bastidores, mas tudo resolvido. Agora eu vou. Dan, você já foi convidado. Acho que é só clicar em algum botãozinho para poder entrar. Porque eu já fiz o convite para você compartilhar a live comigo. Deixa eu ver. Já enviei, concluí. Vê se chegou aí o convite. Oi, Osana. Dan, você conseguiu fazer a conexão? Agora. Então, ele já está conectado, a gente só está esperando ele entrar na live. E a gente começa a falar sobre a relação do RPG com a distonia cervical. Nesse caso, auxiliando na manutenção da postura e realinhamento da cervical. Então, Daniel, ele é fisioterapeuta, ele é formado na UFPE, lá de Pernambuco, desde 2000. Ele tem experiência nas áreas de fisioterapia neurofuncional e fisioterapia em traumato-ortopedia e desportiva. Ele tem formação em terapia manual método CABAT, não sei se fala assim, e facilitação, CABAT quer dizer facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse nome é bem estranho. A transmissão está guardando. O convite não chegou. E já fiz novamente, Dan. Vê se agora Oi, entra. Ah, legal. Tudo bom? Tá tudo aqui jóia. sobre seu currículo, né? Para a gente poder apresentar você dentro da live. Então, Dan é fisioterapeuta, né? Desde 2000. E hoje em dia ele mora aqui em São Paulo, né? Pertinho de mim, ainda bem. Com quem recorrer quando estou desalinhada, né? Mas ultimamente eu estou bem alinhadinha, né? Então tá tudo tranquilo. Porque Dan me deu um suporte bem grande na época das férias, né? Ele é meu cunhado, querido, e casado com a Catarina, que é minha irmã. E atualmente eles moram aqui em São Paulo. E na época das férias eu tinha assistência dele, né? Quando estava longe de São Paulo. Então ele me fazia os RPGs no meu corpo. Não sei se fala assim, mas é mais ou menos isso. Então ele tem a formação de RPG Soul Char. É assim que fala, Dan? Suchá. Soul Char. É bem Suchá. Bem francês. total, né? Porque o Soul Char, ele é francês, né? É francês. Então, o Dan me atendeu nas férias entre 2016 a 2018, quando eu vou passar as férias lá com meus pais no Ceará. E a gente tem um monte de perguntas aqui para Dan, né? Eu já fiz um roteirinho aqui com algumas das perguntas que você me mandou, né? Sim, E a primeira foi o que é RPG. Então, RPG significa Reeducação Postural Global. Tá? Começou como uma técnica e hoje é considerado um método da fisioterapia. Né? Pertence ao arsenal de técnicas e métodos da fisioterapia para tratar várias disfunções do sistema ósseo-músculo articular. Né? Então, foi criado por um francês, como você falou, né? O Philippe Emmanuel Suchat, que é fisioterapeuta e físico, né? E a partir dos estudos de uma outra francesa, também fisioterapeuta, chamada Madame Mézières, que foi quem primeiro
utilizou o termo cadeias musculares. Na realidade, ela falou cadeia muscular porque ela conseguiu desenhar o que seria hoje a cadeia muscular posterior. Os estudos de Suchard posteriores a ela foi que definiram as várias outras cadeias musculares que existem e que são um dos pilares do método da RPG. E agora que eu estou decifrando essa parte de cadeias musculares e fáscia, é um mundo, é um mundo. É assunto para muita coisa. Muita coisa. Então, vamos lá, vamos perguntar para o Dan. Então, no pré-live, eu fiz perguntas no Face, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos que eu acompanho dentro dos grupos específicos de distonia. E surgiu bastante pergunta, além das minhas perguntas pessoais, né? Então, o Dan já respondeu sobre o que é RPG. E eu sei que existem algumas linhas de RPG, né? Não só o Suchard é uma. Na realidade, existe o RPG, que é o RPG criado por Philippe Suchard, né? Inclusive, ele dá aula até hoje ainda. O método existe desde 1980. Né? Tem mais de 22 mil fisioterapeutas ao redor do mundo que praticam a RPG Suchard. Né? Os cursos são dados em 18 países, entre eles França, Itália, Espanha, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Argentina, Canadá. Né? Mas, aquela coisa, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho. Então, aconteceu de várias pessoas, né, fazerem o curso básico do método e, a partir daí, mudarem um pouco o que é realmente RPG e passar a dar curso se dizendo RPG, porque, infelizmente, o nome RPG não foi patenteado. Então, qualquer um pode utilizar a sigla RPG, não sendo necessariamente a RPG de verdade. Pega alguns conceitos da RPG, algumas posturas da RPG, mas misturam com outros métodos, com outras técnicas de terapia manual, às vezes até usando aparelhos. O RPG não usa aparelho, não usa bola, não usa macarrão, não usa bolinhas pequenas, né? É somente o fisioterapeuta, o paciente e a maca. Né? Então, por isso acontece existem várias linhas de RPG. Na realidade, existe a RPG e existe o que se diz RPG. Né? Certo. Nossa, bom saber, porque eu não tinha noção. Pois é. Por isso eu sempre indico, quando alguém pergunta, RPG é bom? Mas desde que você pergunte se o fisioterapeuta que vai realizar a RPG é da escola Suchard. Porque é certeza que você tem um embasamento teórico sólido, né, e uma vivência prática também mais bem preparada. Muito importante mesmo, não sabia. Olha só aprendendo, né? Assim, nessas horas para a gente entender, né? A linha, né, que orienta. Então, vamos lá, na sequência das perguntas. O RPG entra como uma terapia de manutenção? Na realidade, o RPG ele pode entrar também como terapia de manutenção. O RPG ele pode ser a terapia principal, né, como ele pode ser somente para fazer a manutenção. Exemplo, quando se usa RPG para estética, para postura, somente. A pessoa que acha que tem uma postura inadequada, quer melhorar a postura, e faz RPG para poder ficar com a postura mais elegante, ficar com a postura mais fisiológica. Vai ter um período de tratamento, né? Terminado esse tratamento, a gente pode fazer assim, daqui a 6 meses, fazer uma sessão de manutenção para poder alinhar uma coisinha ou outra que saiu do canto, algum viciozinho que ainda ficou. Né? Do ponto de vista do tratamento de patologias, como é o caso da distonia cervical, ele é mais uma das terapias que entram sempre coadjuvantes. A RPG sozinha não vai ser o santo graal da distonia cervical. Mas é uma técnica, um método que vai ajudar a diminuir o tônus de cadeia anterior de pescoço, vai diminuir as retrações musculares que acontecem e que provocam deformidades. Né? Essas retrações podem provocar alterações na morfologia da coluna cervical, que pode causar
DTM, cefaleia, enxaqueca, a labirintite. Né? Então, todos esses sintomas agregados podem ser tratados pela RPG. Né? Agora, outras técnicas, outros métodos, a fisioterapia tradicional vai ajudar também, a terapia odontológica, né, com as placas, com o trabalho de oclusão, né, o trabalho de ortóptica, que a RPG também trabalha, né, que vai fazer com que o sistema vestíbulo ocular trabalhe para se manter a linha média. Tudo isso pode ser agregado, ser juntado para tratar um paciente de distonia cervical. Aí a RPG pode ajudar muito na hora de integrar todas essas técnicas e métodos. Com certeza. Ainda mais eu estava olhando, né, no seu Insta, você tem né, esse conhecimento e aplica essas técnicas, né? Pois é. Que não Inclusive tem um artigo científico recente, 2008, em que se avaliou o alinhamento central, né, a linha média e a diminuição do tônus em pacientes com Parkinson, usando-se a RPG, né, e se obteve sucesso com o grupo teste. Uma diminuição do tônus, uma diminuição dos tremores, um melhor alinhamento central. Né, assim, você não vai encontrar nenhum trabalho direto com a distonia. Esse é um trabalho que é o mais próximo da distonia, né, que eu consegui encontrar e que eu li recentemente. Porque a pessoa com Parkinson eu já conheci, eles têm caso de distonia. Ele tem um Parkinson e ele já começa a apresentar a distonia cervical. Já vi muitos casos dele. Bom, vamos lá. Então, a gente já viu aqui essa pergunta de manutenção. Como o RPG pode auxiliar em quadro de distonia cervical? Acho que você já, né, respondeu na sequência. E se existe um protocolo para seguir, ou cada corpo tem suas particularidades? Cada caso é um caso. A doença pode ser a mesma, mas como a doença vai se expressar no indivíduo, é muito particular. Você vai ter paciente de distonia que vai ter um aumento de tônus maior do que outros. Né? Você vai ter pacientes de distonia que o movimento é mais brusco, né? Você vai ter paciente de distonia que o movimento vai ser mais lento, né? Que ele consegue prever com mais facilidade e usar um gesto para impedir o movimento. Né? Pois é, o toque, né? O segurar na ponta do nariz, o queixo. Né? Então, cada caso é um caso. Né? Não é porque é a mesma patologia que todos vão apresentar o mesmo quadro geral. Então, cada corpo vai mostrar mais ou menos qual vai ser o caminho que o fisioterapeuta vai usar na RPG. Então, protocolo não existe. Para deixar bem claro, né? Essa pergunta foi bem clara. O que é avaliado numa primeira sessão? Quando a pessoa chega com você, o que você vai olhar? Como é que vai ser essa primeira sessão? A primeira sessão é basicamente a avaliação, né? E o iniciozinho de uma sessão para pegar um fundamento que é muito importante na RPG, que é a respiração. Mas o que é que vai ser avaliado nesse paciente? A princípio, vai se fazer uma anamnese padrão, né? Vou conversar com o paciente para entender como foi que começou, o que é que dispara mais os sintomas, se acontece mais quando ele passa muito tempo em pé, quando passa muito tempo sentado, quando ele se levanta, saber a história da doença no paciente. Depois disso é feita a avaliação física, né, onde se avalia as retrações presentes em todas as cadeias musculares. Né, cadeia muscular posterior, anterior, anterointerna de braço, anterointerna de coxa. Né, para que aí se possa ter uma ideia de quais são as posturas do RPG que vão ser utilizadas para que aquelas retrações sejam tiradas e que o organismo consiga centralizar, assumir a linha média, né, de forma equilibrada. Você tomar conta do seu corpo novamente, né? Pois é. É bem isso mesmo, porque o RPG ele trabalha, a base fisiológica do RPG é a propriocepção.
né? O que danado é a propriocepção. É um sentido que a gente tem e que é inconsciente, né? É o sentido que faz com que seu cérebro saiba o exato posicionamento de cada articulação, desculpa, o exato posicionamento de cada articulação, o exato nível de tônus de cada músculo, né? O nível de tensão em cada tendão, né? Então, isso é propriocepção. Quando você tem uma retração, você tem mais informação para o seu cérebro daquela musculatura que está tensionada, que está retraída. E isso vai fazer com que o seu corpo, o seu cérebro, que é meio burrinho, nosso cérebro é meio burro, não é tão inteligente assim, ele vai tentar compensar esse excesso. E aí ele começa a provocar as deformidades morfológicas, começa a provocar o desvio de eixo para poder compensar aquele excesso de força daquele lado. E como eu sei, quem sabe o que é. Bom, então, existe uma quantidade de atendimento, assim, vou fazer 5, 10 ou... Não, nem no sentido de quantas sessões serão feitas, nem no sentido de quantas sessões por semana, por exemplo. O método, ele preconiza uma sessão de 1 hora por semana. É obrigatório ser uma sessão por semana? Não. Vai depender de cada caso. Se o paciente apresenta mais sintoma, quando a gente do RPG fala em sintoma, normalmente é dor, né? A dor causada pela retração, causada pela deformidade, né? Então, se o paciente apresenta muito sintoma, continua reclamando, terminei a sessão, continuei com dor, então então bora pular um dia e fazer outra. Continuo com dor, pula-se um dia, faz-se outra. Não melhorou, faz-se seguido. Você pode fazer sessão de RPG de domingo a domingo, dependendo do caso. Uhum. Dependendo do caso. Lembrando que, como eu falei, o RPG ele trabalha com propriocepção, né? Então, quanto mais informação você dá para o cérebro, chega um momento em que ele meio que dá, usando um termo que meu filho de 10 anos gosta muito de usar, ele buga, né? O cérebro dá um tranco, é informação demais para ele processar. Então, normalmente, essa distância de uma semana entre uma sessão e outra é mais ou menos o tempo mais adequado para que o cérebro consiga processar toda a informação proprioceptiva que ele recebeu lá durante a sessão. Então, é importantíssimo aguardar esse tempo. Mas como eu disse, cada caso é um caso. Se o paciente continuar com sintoma, pode-se fazer outras sessões na mesma semana. Quanto a quantos atendimentos serão necessários, não tem como precisar. Isso é uma coisa que eu aprendi ainda na época de faculdade. A gente não pode dizer, com tantas sessões você está bom. Porque no momento em que chegar a dita sessão, e o paciente não estiver bom, não estiver melhor do sintoma, não estiver se sentindo bem, né, você perde toda a credibilidade, né, o paciente passa a não confiar mais em você, e aí não adianta você querer fazer nada, porque não vai funcionar a partir daí. Então, assim, a gente trabalha para conseguir o melhor. Quanto tempo vai levar? Não sei. Bora andando, né, que no decorrer do caminho a gente consegue dizer, olha, aqui está de alta. Então, mais umas 2 ou 3 sessões a gente dá um tempo, dá uma alta para ver se consegue manter a postura ganha. Mas é uma coisa que não tem como precisar. Não, é bom saber disso, né? Eu já sabia, mas quem está aqui vendo a gente, né, e vai ver depois essa live, já foi pergunta, né, do pessoal. Então, vamos entrar nas perguntas. Agora, são as perguntas dos grupos, né, de WhatsApp, de Facebook. Então, a Annalise, ela pergunta assim, eu quero saber por que o neurologista me permite só fazer alongamento e mais nada. Ela tem distonia cervical, ela tem distonia da boca e dos olhos. E ele, lá na cidade dela, só permitiu fazer alongamento, um neurologista. E não permitiu fazer RPG, nenhuma outra terapia. Você tem alguma para isso? Bem, no caso específico da RPG, um dos grandes motivos pelos quais os médicos acabam não indicando o RPG é falta de conhecimento sobre o que é a RPG.
Apesar de ser uma técnica já antiga dentro da fisioterapia, né? Desde 1980, mas ainda assim se tem, no senso geral, no imaginário coletivo, a RPG trata somente coluna. Né? Quando se fala em reeducação postural, só se pensa em coluna. Né? Mas a gente trata, como eu falei, DTM, tendinite de ombro, esporão calcâneo, incontinência urinária e fecal, asma. Né? Então, tudo isso pode ser tratado com RPG. Né? Então, o que falta mesmo, do ponto de vista dos médicos, é o conhecimento sobre o que é a RPG, e principalmente de que não é somente dedicada à coluna, né? E sim ao corpo. No geral, total, né? É. Eu pulei uma pergunta, Dan. Eu acho que qual a relação do diafragma e o pescoço? Pronto. Diafragma e pescoço. Uma das cadeias musculares estudadas por Felipe Suchard é a chamada cadeia respiratória. Né? E a cadeia respiratória faz parte da cadeia anterior, né? Mas ela é o trecho mais cranial, mais superior dessa cadeia. Né? E essa cadeia é formada pela musculatura anterolateral do pescoço, onde entra o esternocleidomastoideu, né? Que é o músculo principal da distonia, né? É o que faz você olhar para o avião. Né? Quando ele se contrai, ele roda a cabeça para o lado contrário do músculo que está sendo contraído e eleva a cabeça. Né? Então você tem o esternocleidomastoide, os escalenos, que acabam prendendo a caixa torácica mais em cima, toda a musculatura suprioide, ou seja, toda a musculatura de assoalho da boca e da faringe, né? E você tem todo o aparato suspensório de coração e pulmões, e por fim o diafragma. Né? Então, como eu falei, logo depois da avaliação, se inicia faz um início de sessão de RPG somente para que o paciente aprenda a respirar dentro do RPG. O RPG usa o que a gente chama de respiração paradoxal. Você conhece da yoga, né? Que é soltar o ar estufando a barriga. Ao invés de estufar o ar, ao invés de estufar a barriga quando puxa o ar, você estufa a barriga quando solta o ar. A intenção é alongar o diafragma. No momento que eu alongo o diafragma, eu diminuo a tensão de toda essa cadeia anterior, que vai de assoalho da boca até o diafragma. Então, essa é a relação do diafragma com o pescoço. Né? Transmissão de tensão, por fazer parte da mesma cadeia muscular. Realmente, né? Tá tudo interligado e a gente nem imagina. E o pessoal pensa que de respiração não é nada. Né? Respirei, já está tudo certo. Na verdade, você reaprende a respirar dentro de uma sessão de RPG. Pois é. Só para você ter uma ideia de como está tudo interligado, dá um caso de uma paciente que chegou para mim com um problema de cervical. Dor na cervical irradiando para o braço. E durante a sessão, toda vez que eu tracionava o pescoço dela, né, fazia tração cervical, ela deglutia. Tracionava, ela deglutia. Na terceira vez, eu fiz, por que você deglute? Por que você engole quando eu puxo o seu pescoço? Ela disse que toda vez que você puxa o meu pescoço, eu tenho a impressão que minha língua vai entrar. Nesse exato momento, eu percebi que o problema da cervical dela estava no assoalho da boca. Eu passei o resto da sessão segurando a língua dela e alongando língua e assoalho. Quando terminou a sessão, eu tracionei o pescoço dela, ela não sentiu dor e não deglutiu. Somente porque tinha retração de musculatura da língua, né, da musculatura suprioide. Olha só. Imagina o trabalho que deve ter dado, hein? Pois é, calçar luva com gás e segurar a língua não é fácil. Deu tudo, né? Deu tudo ok para essa paciente e realmente você acertou em cheio aquilo que estava precisando. É uma visão que você tem que ter de corpo incrível, né? É só o fisioterapeuta para ter mesmo, né? Essa parte mais interna. Bom, continuando as perguntas, agora voltando para as perguntas dos grupos. A Fran, ela quer saber se há possibilidade de uma vértebra rodada que influencia na posição errada do pescoço voltar ao lugar
com... Com físio ou com método de fisioterapia? Ok. É possível, sim, quando você tem uma retração muscular, você tem um músculo mais tenso, mais rígido, né, ele tracionar uma das vértebras, né, sobretudo a musculatura do pescoço. O esternocleidomastoideu, ele sai de lá da nuca, né, do occipital, mas ele também passa por cima do processo transverso de segunda vértebra. O processo transverso, para quem não é da área, é aquela asinha, né, aquela lateralzinha, aquela orelhinha que as vértebras têm. Então, a retração pode fazer com que a vértebra gire para um lado ou para o outro. Imaginando minha mão é a vértebra, então você tem o nariz da vértebra, né, que é aquele ossinho que fica lá no meio das costas, e os processos transversos. Então a vértebra pode rodar para um lado ou para o outro, a depender qual o nível de retração, de que lado a musculatura está retraída. Se pode voltar com físio? Sim. Com RPG, com osteopatia, com quiropraxia, com o método Maitland, que é um método de terapia manual bem antigo, né, mas ainda utilizado, eu uso muito quando atendendo pacientes. Então, sim, pode trazer de volta aquela vértebra, né, dali. Não é uma coisa, não é uma técnica, não é uma manobra específica do RPG, é uma manobra específica da fisioterapia, né, que é derrotar a vértebra para diminuir tensões, diminuir dor, né, no caso de existir já as deformidades morfológicas de coluna. Ainda mais porque há um músculo puxando, né, essa vértebra, e aí realmente ela pode rodar, como você demonstrou aí com os dedos. Isso realmente eu acho bem possível, porque a distonia é tão forte que realmente é capaz de modificar tudo internamente, né? Na realidade, a rotação da rotação de uma vértebra pode acontecer com você dormindo. Não precisa nem ter distonia. Só a má postura já pode causar a rotação de uma vértebra. Imagine que você tendo distonia em que você tem movimentos abruptos, né, e com um músculo que é bastante forte, que é o esternocleido. Disse tudo. Não sabia mais nada. Bom, você acabou respondendo a pergunta da Nilde, logo acima, né, ela já vai ver, né, que ela pergunta, que explicasse o porquê que se faz necessário que a RPG seja feita somente uma vez por semana, porque acho que provavelmente o protocolo dos planos de saúde permite só uma vez. Eu acredito que seja isso. Na realidade, os planos de saúde raramente cobrem a RPG. São poucos os planos de saúde que cobrem a RPG. Né? Às vezes, por exemplo, a Unimed, que eu nem sei se tem aqui em São Paulo, lá em Recife era que a gente tinha muito a Unimed. A Unimed ela pagava somente o equivalente a meia sessão de RPG. Então a sessão, ao invés de durar 1 hora, durava meia. É o ideal? Não. Ainda é eficiente? É. Mas não é o ideal. Sempre fica faltando alguma coisinha. Né? Mas assim. Pois é. Para fazer tudo em meia hora ou menos que isso, né? Pois é. Alguns planos aqui em São Paulo cobre. O meu, da Mil, cobria. Eu fazia, mas também só permitia uma vez por semana, na época. Isso foi em 2016. Eu fiz durante um ano esse período que era o período da minha crise principal. Né? Eu tinha muita crise na distonia, muita dor, muita torção. Então, ele tirava realmente a minha cabeça do eixo. Então, eu acho que deve ser por isso. Aí ela pergunta, por que não fazer RPG 2 vezes na semana, por exemplo? Então, você já respondeu lá em cima. Essa eu já vou passar. Bom, Maria Fernanda e Ana Glória perguntam no WhatsApp. Gostaria de saber se Daniel recomenda algum exercício específico para fazermos em casa. Existe algum exercício que ele recomendaria dentro da RPG para distonia cervical? Um exercício, assim, basicamente alongamentos, né? Só com alongamento que mescla um pouco de alongamento e de controle motor. É o chamado de alongamento de Williams, né? Que é um alongamento que você faz junto com a respiração. Um exercício simples, basta você ter um espelho na sua frente, né? Pode ser um espelho de mão, se quiser. Né? Você pode ficar sentado ou em pé, né? Centraliza bem a cabeça, puxa o ar pelo nariz,
e solta o ar pela boca sem fazer bico. Não é soprando, soprar a vela. É deixar o ar sair livre. Né? É suspirar. Né? Só que você faz isso. Só que você faz esse suspiro fazendo um movimento. E quais são os movimentos? É o movimento de rodar a cabeça para um lado e para o outro, inclinar a orelha no ombro e o sim. Só que você vai puxar o ar, soltar o ar pela boca, fazendo o movimento. Enquanto você tiver ar saindo, você vai forçando o movimento. Terminou o ar, volta para a linha média e faz para o outro lado. Então você associa a respiração ao controle motor. Associa o alongamento ao controle motor. Então você tanto faz o alongamento de musculatura de pescoço, principalmente esternocleido e escalenos, né, associado ao controle motor, porque você não vai fazer de qualquer jeito o movimento. Você tem que fazer um movimento de forma lenta, acompanhando a respiração. Então você tem aí um exercício que é simples, não tem contraindicação, pode fazer quantas vezes quiser, até cansar. Né? Dá para fazer, eu normalmente indico para os meus pacientes de cervical, né, para fazerem isso quando acordar, acorda, senta na cama, né, e faz o exercício, e antes de dormir. Senta na cama, faz o exercício e vai dormir. Até ajuda para dar uma relaxada, né? A própria respiração, ela já vai baixando o nível de aceleração do organismo. Então, tem a Emília no Insta, que ela pergunta como o RPG ajuda na distonia cervical. Uma outra pergunta que você já respondeu lá em cima. Né? Então, Emília, tá tudo para poder você ver a resposta. E aí tem uma pergunta extra da Sá, que fez no Insta. Eu vi que você postou uma live de RPG e estou com muita dúvida se faço o curso. Ela quer saber se faz o curso de RPG. Ficou com medo. Ela fez essa mesma pergunta para mim no Facebook. Ela mandou para mim direto no Facebook. Né, e eu respondi a ela que, ó, se é uma coisa que você gosta de trabalhar, né, se você gosta dessa coisa de terapia manual, né, então o RPG é um curso a se pensar, né, a se dedicar, porque ele abre muito a cabeça, mesmo você acabando de sair da faculdade, você faz esse curso, ele abre um bocado a cabeça, porque a linha de raciocínio dele difere um pouco da linha de raciocínio que a gente aprende na faculdade. Né? É do tipo, a cada aula você para e faz, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Né? Então isso ajuda a expandir a forma de pensar. Mas assim, se ela gosta da terapia manual, se ela gosta de trabalhar a postura, né? Então, se ela gosta de trabalhar mexendo no paciente, suando, né? Porque a gente sua fazendo RPG, não só o paciente, mas a gente também. Né? Quem já fez RPG sabe, né? O fisioterapeuta não fica parado, né, no lugar só, ele está o tempo todo, né, rodando o paciente, ajustando aqui, ajustando ali, pedindo uma contração aqui, outra ali, e conserta, e roda, e resiste. Então, está o tempo todo andando ao redor do paciente, eventualmente sentado atrás do paciente, né? Mas se for o que ela quer, se ela gosta disso daí, então é um curso que vale a pena fazer, apesar de ser um método, como eu disse, já antigo na fisioterapia, ele tem assumido um vulto maior de uns 5 anos para cá, com o surgimento de vários artigos científicos feitos com a RPG, né, com a RPG Suchá. Então, sim, vale a pena. Como diria Fernando Pessoa e caindo no chavão, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Legal. Ô, Dan, você tem mais alguma coisa que você queira falar? As perguntas já acabaram. Né? Deixar a disponibilidade se alguém tiver alguma dúvida depois que assistir, porque eu também vou procurar abaixar para o YouTube e ficar, né, disponível. Então, eu vou deixar seu contato. Né? Pode deixar. Estou sempre aberto a responder, tirar dúvidas. Obrigada. E outra coisa, Daniel trabalha aqui em São Paulo. Quem tiver, né, oportunidade de fazer com ele é uma grande oportunidade, né, de fazer o trabalho de RPG
uma pessoa que entende sobre distonia cervical. Porque muitos dos RPGistas que eu e fisioterapeutas que eu passei, né, durante o período que eu estava em crise, não sabiam, né, não tinham conhecimento, por ser uma doença muito rara. Então, o diferencial de um fisioterapeuta que já conhece o problema é já atuar direto, né, e saber como conduzir, que é o caso de Dan. Quem precisar, né, ele atende particular, né, Dan? Na Isso. aclimação, mas em qualquer lugar aqui na Grande São Paulo. É Na realidade, só... eu tô vendo um espaço, que é um espaço de coworking da área de saúde, na Paulista. Então, fica de olho aí, qualquer coisa eu jogo no Instagram, jogo no Facebook a propaganda. Maravilha. Isso aí. Então, gente, eu agradeço a presença de todo mundo. Dan, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação, né, responder todas as perguntas do pessoal. O pessoal vai ficar muito feliz. E a gente se vê em breve, né? Já que a gente mora aqui. Ai, brigadão. Nada. Sempre às ordens. Um beijo, abraço para todos. E a Tchau, gente se vê tchau. na próxima live. Tá Tchau, tchau. joia. Tchau, tchau.